Para que, unidos com nossos amigos espirituais, possamos buscar nosso amado Mestre Jesus. Mestre, ilumina nossos corações e abençoa nossos esforços, ainda que pequenos, para atingir o seu reino. Fortalece-nos o desejo de servir e afasta de nós todos os pensamentos que nos levam aos antigos vícios de vaidade, de orgulho e de ambição. Fortalece-nos o desejo de nos renovarmos, de nos reformarmos, estimula-nos com a fraternidade e ao amor. Atravessemos, Senhor, esse momento entre irmãos queridos para falar sobre o seu Evangelho. E nesse momento de paz é que te rogamos para iniciar a nossa reunião. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram ao mundo. Após a alternância entre a verdade e a obscuridade, perdia-se novamente. Então, semelhante aos profetas do Velho Testamento, os Espíritos se põem a falar e a adverti-los. O mundo é abalado em suas bases. O trovão repeitará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa nas leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvendo-se em detrimento dos interesses morais, em tudo vos conduzia ao bem-estar material e desviava-se em favor do espírito de trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino de Deus, ai de mim, após 18 séculos, apesar de sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que vos quer salvar. Nossa palestra de hoje vai falar um pouquinho sobre o advento do Cristo. Já se passaram 2000 anos em que ele esteve entre nós, e o que a gente pode passar é um pouquinho da mensagem dele, porque tudo que se fala de Cristo é muito pequeno diante de quem ele é. E eu vou começar com o Evangelho de João. E João, ele começa o Evangelho muito diferente dos outros, que são muito históricos. João tem um Evangelho diferente, ele começa com quase uma poesia. E ele diz, no princípio era o Verbo. O verbo significa ação, né? Sempre que a gente usa o verbo para determinar uma ação. Então, no princípio, quando ainda não existia nada, havia o verbo. E João complementa que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus porque fazia plenamente a vontade de Deus. O verbo estava totalmente integrado a Deus. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, a gente remete àquela questão da Santíssima Trindade, muito católica, né? Mas Jesus, em vários outros pontos, separou ele e Deus como pessoas diferentes. Quando Jesus fala, eu e Deus somos um, é porque partilham da mesma vontade. Aí ele fala, eu e Deus somos um. E é interessante essa palavra, a gente vê nos cânticos hindus, que quando Varuna conversa com Brahma, Brahma diz, Brahma é um Deus hindu, fala, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Mas se amardes intensamente, eu estarei em você, e você em mim, e seremos um. Então Jesus fala, eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esteve com Deus desde o princípio, e o Verbo era Deus. Assim começa João o seu Evangelho. E quando a gente começa a analisar a vinda de Jesus, alguns espíritos, como Miramês, João Nunes Maia, ele nos conta que houve um preparo espiritual para a vinda de Jesus. Não que Jesus precisasse, mas nós precisávamos. Nós precisávamos melhorar a nossa condição vibratória, melhorar os nossos pensamentos,
para receber o governador do mundo, para receber o Verbo. Jesus, o governador do mundo, o mais perfeito espírito desse ordem, o Verbo que esteve com Deus desde o princípio, haveria de vir entre nós. E para que isso acontecesse, vários espíritos de esferas superiores vieram reencarnando antes de Jesus. Entre eles os profetas judeus, Isaías, Elias, Malaquias, todos os profetas. Os filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos eles vieram nesse período. Na China veio Confúcio, na Índia veio Buda. Todos esses espíritos eles reencarnam, preparando a psicosfera do mundo para que o Salvador viesse e conseguisse tocar nossos corações bem endurecidos. E fora isso, havia uma outra questão. Um espírito, para conceber o Cristo, teria que ter uma elevação altíssima. Então, por muitas gerações, foi reencarnando na linha de Davi espíritos elevados, até que nós chegamos em Maria. Maria era um espírito angelical, um espírito puro das mais altas esferas espirituais. Maria, sendo um anjo, veio aqui em total renúncia da posição dela, reencarnando como mulher num mundo extremamente machista, com a cultura judaica extremamente machista, enfrentando todo tipo de dificuldade para conceber o Salvador. E ela veio e realmente foi um exemplo de amor e de serviço. E mesmo após desencarnada, ela dirige a Legião de Maria, que no plano espiritual cuida dos espíritos mais sofredores que desencarnam. Ela cuida dos espíritos que estão nas trevas mais profundas da tristeza e do sofrimento, que são os servos de Maria. Até hoje, Maria assiste aos sofredores como a mãe desvelada que é. E ela foi um espírito que veio vindo antes veio Santana, e vieram vindo espíritos elevados até que Maria viesse para poder conceber o nosso Mestre Jesus. Então, através de Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus nasce num corpo como o nosso. Jesus, o Verbo, o governador planetário, aquele que está junto do Pai, ele veste um corpo. Ele, assim como nós, sente frio, calor, sente fome, sente tudo que está relacionado ao corpo material. Respira o mesmo ar que nós e pisou na mesma terra que nós. Então, ele veio com toda a glória, graça e verdade para revelar a sua glória. E que glória é essa? Qual que é a mensagem que Jesus traz? Aí nós vamos no profeta Isaías e ele diz que o povo caminhava em trevas e viu uma grande luz. Caminhar em trevas simboliza caminhar na ignorância, na falta do conhecimento. A gente sempre teve a maldade, a violência, como simplesmente um defeito espiritual, mas são frutos da ignorância. É a treva, é não enxergar nada. Então, quando se fala que o povo caminhava em treva, é caminhar na mais completa ignorância. A região da sombra da morte, que fala depois disso, refere-se a uma condição de alienação espiritual, onde os espíritos estão mortos para a vida verdadeira e vivem uma vida de ilusão. A grande luz representa a chegada do nosso Mestre, que era modelo e guia para a humanidade. E ele vem para nos elucidar e aprofundar nossos ensinamentos sobre Deus. Então, ao longo dos séculos, o propósito do Cristo, ele vem pregar o reino de Deus. A gente tem essa questão do reino de Deus por muito tempo muito obscura. Por muito tempo, os pensadores achavam que o reino de Deus era um local físico. Imaginavam até 7 céus, alguns contavam 11 céus, onde os espíritos caminhavam. Mas Jesus veio trazer uma mensagem diferente. Assim como a nossa inteligência caminha, a nossa fé também caminha e evolui. Então, até a gente chegar em Jesus, no judaísmo, a gente tinha o Senhor, Deus dos exércitos. A gente tinha um Deus, que era o Deus único, Jeová, mas era um Deus que aniquilaria nossos inimigos.
pregava regras muito pesadas, se dava como de origem divina ensinamentos como penas de apedrejamento, penas de morte, que não podia vir de um Deus justo. Se Deus era justo, ele não podia cometer injustiça, não é verdade? E Jesus veio, e de repente esse Deus dos exércitos passa a ser visto como um pai. Esse Deus que era orgulhoso, que era capaz de executar penas severas por pecados pequenos, ele passa a ser um Deus amoroso. Esse Deus implacável que faria a vingança de Israel passa a ser um Deus de perdão. E esse reino de Deus que se esperava que estivesse fora de nós e que seria recompensa pela nossa vida, o Cristo vem trazer. Que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Então, o reino de Deus não é um lugar na terra, nem um lugar no céu. É um estado de consciência. É um estado espiritual que a gente se encontra. O céu ou o inferno estão dentro do nosso universo interior. Por isso que a gente pode estar no céu ainda aqui encarnado. Ou a gente pode estar no umbral ainda aqui na terra. Porque umbral, céu e inferno são condições espirituais. São condições psíquicas. Então, Jesus veio trazer essa mensagem, que a felicidade não está nesse mundo, fora da gente, mas a gente pode encontrar nesse mundo, que é no mundo de Deus, onde Deus faz parte de nossa existência. E Ele busca com isso fazer com que a gente enxergue os sinais, porque o objetivo da nossa vida é construir esse reino. E eu já falei, mas eu sempre repito a história de Marta e Maria, né? Porque Marta estava cuidando de tudo numa festa que Jesus estava na casa de Lázaro. Marta cuidava de tudo, ela servia os convidados, ela lavava a louça, ela cuidava de um monte de coisa. E Maria, irmã de Marta, estava sentada aos pés do Cristo, ouvindo ele. E Marta fala para Jesus: Mestre, manda Maria me ajudar, que eu estou fazendo tudo sozinha aqui. E Jesus fala: Marta, Marta, você anda ocupada de tantas coisas, quando só uma é necessária. Maria escolheu essa parte, eu não posso tirar isso dela. Assim como nós, a gente anda ocupado com tanta coisa, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso carro, com a casa, com a reforma. A gente tem tanta coisa que a gente se ocupa. Quando a gente veio aqui para uma coisa, para melhorar o nosso interior, para crescer, para evoluir, para descobrir esse reino de Deus. E a gente acaba como Marta, cuidando de tanta coisa, como tem uma só coisa necessária no mundo. Não que as outras não sejam importantes, tudo na vida é importante, mas o objetivo principal nosso é evoluir. É trazer esse ensinamento do Cristo que a gente ouve e se encanta com a poesia do ensinamento, mas não traz para o coração, mas não vivencia aquilo que ele ensina. Então, a gente olha o reino de Deus como uma coisa fora da gente. Para a gente ter o reino de Deus dentro da gente, é preciso que a gente construa a casa sobre a rocha do coração. Porque vai vir chuva, e a casa que é construída sobre a rocha não cai. Disse assim Jesus no Sermão da Montanha, não disse? O homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Se a gente olhar o Evangelho só como algo bonito, disse ouvir, apenas para citar algumas palavras do Evangelho, é a casa sobre a areia. É uma casa que você construiu, mas quando vier a chuva, as provas no mundo que a gente vive, ela vai ceder, porque não tem sustentação, porque não tem base. A base tem que ser construída no nosso coração. É por isso que no mundo material, sofrimento e prazer são coisas que nos acontecem. Mas felicidade e paz é coisa que a gente constrói, é coisa que a gente conquista. Conquista através do autoconhecimento, através da reforma íntima, através da construção do reino de Nosso Senhor, que Jesus diz aí, que é o mais importante. Então, Mateus diz
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ora, nesse mesmo trecho, as pessoas estavam preocupadas em comer, em beber, em vestir, e Jesus fala que o corpo vale mais do que as roupas, e a vida vale mais que a comida. E cita os passarinhos que não plantam, não colhem nem juntam em celeiros, mesmo assim o Senhor os alimenta. A gente está aqui para buscar esse reino, e Jesus nos garante para fazer isso. O resto nos será acrescentado. Isso não significa deixar de cumprir as coisas da terra. Significa que as coisas da terra não nos consumam a ponto de a gente perder esse objetivo principal, que é buscar o reino de Deus. A gente pode servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. A gente não precisa vir aqui no centro para servir a Deus. A gente serve a Deus quando a gente trata com carinho nosso familiar, quando a gente diz bom dia às pessoas, quando a gente trata com respeito às pessoas necessitadas, quando a gente dá um abraço em quem está precisando. Em tudo isso a gente serve a Deus. Quando a gente faz nosso trabalho com dedicação e amor. Tudo isso a gente serve a Deus. A gente não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Por isso, que construir esse reino no nosso coração não impede que a gente viva a nossa vida material, mas faz com que a gente viva essa vida material sobre outra ótica, sobre outro ponto de vista, sobre outra sensibilidade. Então, o reino de Deus é construído no coração. Então, quem é habituado a um certo grau de espiritualidade tem vantagem sobre quem não é espiritualizado, porque não necessita mais de estímulos barulhentos, violentos, para se sentir feliz, para se distrair de seus vazios, porque a alegria não vem de fora, vem de dentro. Quantas vezes a gente, para se distrair das nossas dores e dos nossos vazios, a gente procura distrações externas, não é? Esses vazios espirituais têm que ser preenchidos com plenitude. E só quem preenche isso é esse reino de Deus em nosso coração. Quem constrói o reino de Deus em coração, tudo enche de alegria. Ele se enche de alegria por ter mais um dia, pelo sol que brilha, pela natureza, pelas pessoas que convivem com ele. Quando o reino de Deus está dentro da gente, tudo nos remete à paz e à alegria. Quando estamos distantes do reino de Deus, tudo nos remete à angústia, à ansiedade e a todos os problemas que a gente tem hoje, no dia a dia. Né? Quando a gente toca a reclamação por gratidão, nosso mundo muda. Já é um primeiro passo. E Gandhi diz que se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. E é interessante que Emmanuel, ele fala isso. Se de cada 100 pessoas, 10 fossem pacificadores, não tinha mais guerra no mundo. Imagine quanto ódio Jesus neutralizou com a vinda dele. Um espírito puro, e a única diferença dele para nós, ele veio com um corpo como o nosso, mas ele não tinha pecado. Era um espírito puro das mais elevadas estirpes. Então o que Jesus fazia? Jesus curava os doentes e diz: vá e não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então Jesus remete que as dores que a gente enfrenta são fruto do pecado. A gente entende pecado como desvios da lei de Deus, né? Quando a gente deixa de cometer erro, quando a gente muda a nossa vida, a gente está construindo um futuro melhor, onde a gente não precisa mais espiar pela dor dos nossos erros. E quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsável a gente se torna por nossas escolhas. Por isso que o livre-arbítrio ele vai se tornando maior conforme mais a gente cresce. Quando a gente ainda está no mundo primitivo, no mundo selvagem, quase 100% do nosso comportamento é instinto. A gente caça porque está com fome, né? É tudo relacionado aos instintos de sobrevivência, de reprodução e tudo mais. Quando a gente vai adquirindo cognição, a gente passa a ser responsável por nossas escolhas. A gente sabe o que é certo e errado.
E quando a gente assume essas responsabilidades, mesmo sabendo que está errado, a gente comete o que o Cristo chama de pecado. E quando ele curava, ele falava assim: vá e não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, mas Jesus disse uma outra coisa. Ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, Deus está a um ponto misericordioso que, se a gente aprender a amar, a gente não precisa passar por provas de dor e de sofrimento. O amor cobre os nossos pecados, porque o resultado do livre-arbítrio é para nos ensinar a amar. As provas que a gente passa é para nos ensinar a amar. A base de Deus é o amor, a base de Deus é a caridade. Quando a gente realmente estiver com esse reino que Jesus nos traz na sua vinda, a caridade vai ser pura em nós e a gente não precisa mais passar por sofrimento. Ou, ainda que a gente passe por sofrimento, esse sofrimento é muito menor do que para as pessoas que não têm espiritualidade. Porque, como eu falei, Jesus não precisava sofrer, ele não tinha pecado, mas ele sofreu por amor. E o amor, ele consola nossas dores pelo resultado do trabalho. E Jesus ainda veio nos ensinar mais. Ele subiu no monte e disse um monte de coisa que o mundo considerava o contrário de feliz. A gente estava ali há 2000 anos atrás. Feliz era quem tinha poder, feliz era quem era rico, feliz era quem dominava a terra, feliz é quem subjugava os homens. E Jesus vem falar que feliz é quem é humilde. E diz que o reino dos céus é de quem é humilde. Porque o humilde consegue conceber o reino de Deus, porque ele está pronto a receber coisas novas. O orgulhoso não. O orgulhoso acha que sabe. Vocês lembram de Paulo na Bíblia? Paulo rebatia Jesus de todas as maneiras pelo orgulho de saber. Só quando ele se tornou humilde através da entrada em Damasco que ele conseguiu conceber o reino. A gente só consegue uma coisa nova quando a gente se livra das coisas velhas, né? E ele disse ainda: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos são todos aqueles que abriram mão de todo tipo de violência, não só a violência física, mas o que a gente chama hoje de esperteza, de astúcia, tudo que prejudica o nosso próximo. Esse mundo vai ser dos mansos quando a gente começar a entrar no mundo de regeneração. A gente está passando por essa fase de divisão. Os espíritos que ainda tiverem no seu coração a violência, provavelmente não vão ficar mais com a gente. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, porque quem chora sabe que está resgatando suas dívidas, está reconstruindo o seu coração. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é quem não tem preconceito com os outros, quem tem piedade, quem tem misericórdia, quem compreende, quem ajuda. Porque só quando a gente é misericordioso com gente, com os outros, que a gente vai encontrar misericórdia para as nossas provas também. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E só quem é puro de coração vai ver Deus. Puro de coração é quem já se desfez de todas as vaidades do ego. Quem já vê o mundo com simplicidade e pureza. Esses verão e entenderão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Só quem leva a paz nos ambientes pode ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições pelo amor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande no céu sua recompensa. Todas as provas que a gente passa na terra vêm para pagamento dos nossos débitos, são resultados do uso do nosso livre-arbítrio. Quando a gente sofre todo tipo de sofrimento, de perseguição, quando nossas lágrimas caem, elas servem para que a gente mude, elas servem para que a gente caminhe para o reino de Deus, elas são abençoadas e grande é a recompensa para quem caminha para Deus. E a gente vê isso nos primeiros cristãos, como eles viviam. Em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 4, versículo 32, diz que os primeiros discípulos de Jesus eram todos um só coração e uma só alma. Viviam em paz e em harmonia, tomavam suas refeições em comum, na alegria e na simplicidade do seu coração. Não havia entre eles um só indigente, porque os que possuíam demais davam o seu supérfluo aos que tinham menos. Descarte, a paz individual estava solucionado, o problema da paz social. Não havia fome entre eles, não havia maior nem menor, porque tudo entre eles era dividido. A caridade estava tão intrínseca nesses primeiros seguidores do Cristo que a ordem social deles era perfeita, em paz e em harmonia. Eles receberam a paz que o Cristo nos prometeu. Jesus nos disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Eu dou a paz para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém vos tire a vossa alegria. Jesus nos promete a alegria. E por que nós não a temos? Porque a paz dele não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, a gente imagina, não ter necessidade material, é estar numa praia, tranquilo, sem nenhuma preocupação. A paz do Cristo é uma paz operosa. É a paz de quem procura a construção do reino no coração. É a paz de quem já não tem olhos de maldade. Jesus não fala que seus olhos forem bons quando o teu corpo tem luz. É a paz de quem já não julga. É a paz de quem tolera. E a paz de quem trabalha como quem trabalha para Deus e não para os homens. É a paz de quem ama como quem ama um filho de Deus. Como é que a gente pode não amar alguém que nos ama? Essa paz que Jesus diz que está nos dando, ela é operosa e ela vem junto com essa alegria. E essa alegria é como a fonte do poço de Jacó, que Jesus fala que quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas quem beber de mim nunca mais vai voltar a ter sede. É essa alegria, essa paz que Jesus faz aqui. É essa paz que uma vez conquistada, ninguém mais pode tirar. Porque é o tesouro que os ladrões não roubam, que as taças não comem e que a ferrugem não corrói. E eu vou falar para vocês também estou indo para trás, de quem mais entendeu essa mensagem do Cristo sobre essa questão do amor, que foi Paulo. E Paulo, ele escreve aos Coríntios, e em Coríntios havia muita dissensão. As pessoas brigavam para dizer quem era maior. Então tinha um que falava assim: eu sou o maior aqui porque eu que doei mais dinheiro. O outro dizia: não, eu sou maior porque eu faço cura. O outro dizia: não, eu sou maior porque eu falo línguas. E havia essa distinção em Corinto. E Paulo fez essa carta. E ele começa essa carta dizendo que a igreja é como um corpo. E que os órgãos são todos diferentes, mas todos juntos formam um corpo. De maneira que o cérebro não pode dizer eu sou maior que o coração, nem a mão pode dizer eu sou mais importante que o pé, porque juntos formam o mesmo corpo. E no corpo todos os órgãos, apesar de diferentes, formam um só corpo. E todos são importantes. Então, Paulo, no final dessa epístola, ele faz uma verdadeira poesia. Ele diz: de que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos se eu não tiver caridade? Eu serei como um metal que soa ou como um sino que tire. De que adianta eu ter o dom da profecia e conhecer todos os mistérios do mundo a ponto de transmontar montanhas? Se eu não tiver caridade, eu não sou nada. E ele diz ainda: e se eu distribuir todos os meus bens para os pobres? Se eu não tiver caridade, isso de nada me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é obra temerária. Nem precipitadamente, não se ensoberbece, não ambiciona, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca há de acabar.
ou deixem de ter lugar as profecias, ou mesmo que cessem as línguas, ou que seja abolidas as ciências. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, e dessas três, a caridade é a maior. Veja bem, Jesus deixa claro em todo o seu ensinamento, muito bem captado por Paulo, que o nosso ato externo, a nossa atitude, ela só tem valor se ela partir do coração. Para Deus não importa o que acontece dentro da gente, não o ato externo. Também no Sermão da Montanha, Jesus fala: se você amar só os que te amam, que recompensa tereis? Até malfeitores amam aqueles que os amam. Não é? Então Paulo entende tão bem isso, que essa construção do reino de Deus exige que a gente viva e que a gente haja com caridade. E caridade não é o ato de dar, caridade é um sentimento nesse dar. Vocês veem, mesmo que eu dê tudo o que eu tenho para os pobres, se eu não tiver o sentimento de caridade, espiritualmente isso não me traz benefício nenhum. Deus nos conhece por dentro. Deus sabe da nossa atitude interior. Não adianta a gente fazer caridade por vaidade para ser reconhecido pelo mundo. Porque, como diz Jesus aos fariseus, já receberam sua recompensa. Caridade tem que ser sentida. É por isso que a construção do reino de Deus exige reforma íntima, exige autoconhecimento. Porque a gente só se modifica quando a gente entende que tem defeitos. A gente só consegue diminuir nosso orgulho quando a gente realmente percebe que a gente é orgulhoso, quando a gente percebe que é vaidoso. E nós somos. Eu vi uma palestra do Leandro Carnal que disse que ele perguntou na palestra: quem aqui já sofreu inveja? Um monte de gente levantou a mão. E quem aqui já teve inveja? Ninguém levantou. Isso é autoconhecimento. A gente precisa realmente perceber que as mazelas do mundo estão na gente. A gente não está no mundo de expiação e prova e é bonzinho. A gente está aqui porque a gente não é. A gente está aqui porque a gente está melhorar. Né? Então, a gente precisa realmente perceber esses nossos defeitos e começar a fazer uma autocrítica, buscando se mudar. Aliás, muitos defeitos que a gente nem sequer percebe. Os outros percebem na gente, mas a gente não. Então, a reforma é uma coisa que vai paulatinamente, a gente vai percebendo, vai se modificando, tropeça, levanta de novo. É um trabalho constante no mundo de expiação e prova. Mas precisa se começar para que a gente tenha essa alegria que Jesus nos prometeu. Que essa alegria seja permanente. Essa alegria que Jesus prometeu que não acaba nunca. E a gente termina aqui com Jesus. Os amou a fim de que eles tivessem vida e vida abundante. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,44. A busca que Jesus nos pede é essa. Difícil, né? Por que é difícil? Por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho. Mas todos nós, cada um de nós somos únicos. E cada um de nós somos criação divina. E cada um de nós é amado por Deus. E quanto mais cedo a gente perceber isso, quanto mais cedo a gente se livrar dos nossos preconceitos, quanto mais cedo a gente se livrar dos nossos julgamentos, mais perto a gente chega desse que nos amou a tal ponto para que a gente tivesse uma vida abundante e eterna. Outra lição de Jesus, porque ele ressuscita no terceiro dia para nos mostrar que a vida não acaba aqui, a vida permanece. As nossas responsabilidades vão continuando, vida após vida. Quanto mais cedo a gente constrói esse reino que Jesus nos ensina, que Jesus pede para que a gente busque acima de tudo, mais próximo a gente fica da alegria que Ele nos prometeu. Então, nesse mês de dezembro, que a gente comemora a vida do Cristo,
trouxe, de nos livrar do nosso pensamento tão vaidoso, tão egoísta e violento, que permanece até hoje. E vamos buscar se modificar, melhorar o padrão vibratório da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa cidade. Porque quando a gente muda por dentro, a gente muda o padrão vibratório das outras pessoas que convivem conosco também. E muitas vezes a gente julga o outro porque a gente enxerga por espelho. Isso também é um ensinamento de Paulo. A gente percebe nos outros defeitos que estão latentes na gente. A gente olha o espelho. Desculpe a nossa falha. Quando a gente aprende a olhar o outro sem intolerância, quando a gente aprende que a gente, sempre que a gente julga o outro, a gente julga o outro com base em quem nós somos, com base nos nossos valores, com base nas nossas experiências, e que a gente nunca vê o outro como ele é. A gente geralmente julga só de olhar. A gente não conhece o outro. Aliás, a gente não conhece nem a gente mesmo. Como é que a gente pode julgar? Como é que a gente pode condenar o nosso semelhante? Por que Jesus fala uma palavra tão difícil, que é falar bem de quem fala mal da gente, de fazer bem aos que nos odeiam, que nos maltratam, que nos perseguem? A gente não conhece nem a gente mesmo. Como é que a gente pode julgar nosso semelhante? Como é que a gente pode conseguir a paz que Jesus promete se a gente não traz essa paz para dentro da gente? Se a gente vive em conflito, se a gente vive em embate, se a gente vive reclamando? Como é que a gente pode querer que Jesus nos dê a sua paz se a gente não quer viver com a paz que Ele ensinou? Né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, que a gente tem um Natal realmente de paz, e que Jesus esteja presente no nosso coração nesse mês tão importante. E nós vamos agora para o passe, depois que a peça de segunda. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por aqui estarmos em seu nome. Agradecemos pela oportunidade de sermos instrumentos de sua vontade, ainda que imperfeitos e devedores. Agradecemos pela bênção de termos amigos que nos apoiam, que vibram por nós. Agradecemos pelo dom do trabalho, pelo lar que nos abriga, por essa casa que nos acolhe. Ilumina nossos corações, Senhor, para que, reconhecendo todas essas dádivas, possamos servi-lo com dedicação e amor. Que mesmo em nossas imperfeições, que possamos ser instrumentos de sua vontade. Abençoa essa casa e a todos os seus frequentadores e nos ilumina, agora e sempre. Graças a Deus.